Boa noite, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta noite. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso bondoso Deus. Eu vou pedir aos nossos irmãos que fiquem em pé. Estaremos fazendo agora uma oração de invocação ao nosso Deus. Boníssimo Deus, na Tua presença, mais uma vez nos encontramos nesse final do dia, bondoso Deus, com os nossos corações alegres, porque estamos aqui na Tua santa casa de oração para prestar esse culto de louvor que somente a Ti é devido. Muito obrigado, bondoso Deus, pela Tua companhia, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E o momento agora é de invocar a Tua presença, bondoso Pai, para essa celebração que vamos fazer nessa noite. E tudo que vamos fazer, bondoso Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ainda em pé louvar ao nosso Deus com o cântico número 1, Adorai. Façamos a leitura alternada, 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Leva o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra ele. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei
e exalta o poder do seu ungido. Amém. Os irmãos podem se assentar. Continuemos louvando ao nosso Deus com o cântico de número 52, Deus, somente Deus. Existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação Como é bom orar a Deus. Vamos fazer a chamada de confissão de pecados. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós lemos dois textos, o primeiro, 1 João 1, de 8 a 9, e depois Provérbios 28, versículo 13. Vamos nos preparando para termos alguns momentos de oração silenciosa, entoarmos o cântico 212, Bondoso Amigo. Bondoso amigo em Cristo.
Eu vou pedir ao nosso irmão, reverendo Ricardo, que nos eleve uma oração de confissão de pecados. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escuta. E nestes momentos especiais, nós podemos nos apresentar diante do Senhor e rasgar o nosso coração, entender o quanto somos pecadores, entender o quanto precisamos de Ti. Por isso, Senhor, venha nos perdoar. É este o nosso clamor, este é o nosso desejo, confiando, Pai, que aquilo que diz a Tua palavra, que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, queremos nos alegrar diante de Ti, porque sabemos que o Senhor nos perdoa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos levantar os nossos pedidos de oração. Hoje, pela segunda semana seguida, nós até comunicamos pelo Facebook, pelo grupo do WhatsApp, que nós estamos com um problema técnico causado pela Vivo aqui na nossa região, por causa da fibra que eles instalaram aqui, e nós estamos sem sinal de internet desde sexta-feira da outra semana. Durante a semana contatamos a Vivo, eles marcaram, agendaram para trocar o aparelho e fazer o reparo que precisava, mas não vieram durante essa semana. Então nós não temos hoje a transmissão online, mas estamos aqui e estamos felizes com todos vocês que vieram cultuar a Deus conosco. E esse é um momento em que nós levantamos os nossos pedidos de oração. É um momento que todos os domingos nós fazemos, porque é o tempo de nós nos dobrarmos diante do altar do Senhor e colocar o nosso coração diante dEle. E eu quero iniciar colocando alguns pedidos e algumas manifestações de ação de graças. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque semana passada a nossa irmã Ione, que passou um período de 6 meses numa clínica, recebeu alta e já está em casa. E eu pude vê-la na sexta-feira, abraçá-la,
e vi que ela está bem recuperada, ela está bem. Continuemos orando pela saúde dela, pela vida dela, e pedindo que Deus a abençoe agora nessa retomada da vida aqui conosco novamente. Queremos orar a Deus agradecendo, porque de fato o processo judicial do nosso irmão Roosevelt foi definitivamente julgado. Já o trânsito em julgado foi declarado, não há mais como eles recorrerem e não há que se falar mais em desligamento dele da empresa, e nós ficamos muito felizes com isso. Essa semana houve a certidão do trânsito em julgado e nós ficamos muito felizes. Nós também estamos agradecidos a Deus pelo que Deus tem feito esse ano na nossa igreja. Queremos que os irmãos continuem orando pelo nosso trabalho aqui em Vila Dom Pedro. Passamos um momento difícil de pandemia, todas as igrejas passaram, mas Deus tem nos abençoado nesta hora, tem nos permitido viver momentos melhores, de frequência melhor. Deus tem nos enviado muitas pessoas que têm nos visitado, isso tem nos alegrado muito o coração, e por isso nós também queremos louvar a Deus pelo que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Vamos orar pelas pessoas por quem nós sempre oramos e que não podem estar aqui. Continuemos orando pela Zenaide, que hoje não está aqui, ela precisa das nossas orações. Também oremos pela saúde do Roosevelt, pela saúde da dona Lídia Ulig, continuemos orando por ela. Continuemos colocando diante de Deus a vida da doutora Joelice. Ela esteve conosco 2 domingos atrás, mas ela precisa da nossa oração. Continuemos orando pela Rafaela, que está aqui hoje e que já está bem melhor, mas ainda não está plenamente recuperada. Também pela saúde da Edna, por quem nós temos orado. Nós temos alguns irmãos por quem temos orado que estão envolvidos com dependência química. O Igor, lá na região de São José do Rio Preto, ele não é nosso conhecido aqui, é conhecido da nossa irmã Valquíria Ivelise. Também o Rafael, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, vamos orar por ele e pela sua família. O João Vitor, o Ian e o Felipe, vamos orar por estes irmãos. São meninos jovens que estão amarrados com esta praga que é a dependência química. Então vamos orar a Deus por eles. E vamos levantar os pedidos de oração dos nossos irmãos. Quem tem algum pedido de oração pode levantar as suas mãos. Ali o presbítero Gerson. Irmãos, veja aí, Eliana, parece que esse trem aí está desligado. Agora está ligado. Agora está. Agora, alto e claro. Tem a Marta. Ela agradece a Deus porque lá no bairro do Pilar, onde ela está, cessou o tiroteio. Ela está dando graças a Deus por isso. E também pedindo por uma família enlutada que ela pediu na sexta-feira. Uma senhora jovem de 40 e poucos anos teve um infarto fulminante e deixou o esposo e um garoto jovem. O nome do viúvo é Roberto e o filho Gustavo, um rapaz de 18 anos. Vamos estar orando por eles, estão muito abalados. Ela trabalhava junto com a dona Marta lá no projeto. Puxa vida, vamos orar assim. Elaine? Eu quero agradecer muito, muito a Deus, porque hoje a minha mãe faz 86 anos e nós conseguimos reunir eu e os meus 2 irmãos lá em casa, e ela ficou super feliz e voltou para a casinha dela super feliz pelo lar. Graças a Deus. E também eu quero agradecer a Deus, porque amanhã eu faço 24 anos de casada. Aí, e Ricardo. eu sou muito grata a Deus por isso. Deus abençoe, coisa boa. Tá bonitão ainda lá, tá lá, ó. Não espalha, né, cara? Diga, presbítero. Eu gostaria de também colocar o Alcides, o esposo da Lúcia, pai do Eduardo. Ele foi internado novamente e ele está lá na Vila Matilde,
na Vila Inhocuné, na realidade. E vamos orar por ele, que Deus esteja com ele lá no seu leito de dor. E eu na terça-feira passei também pela avaliação cirúrgica e deu todos os exames normais que eu possa já fazer a intervenção cirúrgica. E eu agradeço a Deus então por mais essa bênção. Amém. Eles só vão marcar o dia da operação. Amém. Do lado de cá, a Cris lá atrás. Cris está com uma cara de quem está mais velha, assim. Quero agradecer a Deus pelo mais um ano de vida hoje que o Senhor me concedeu. Amém. Coisa boa. Quem mais? Aqui na frente, o obreiro, aqui, ó. A Mara, aqui, ó. Boa noite, pastor. Pastor, olha, na sexta-feira eu falei que eu inflacionei os pedidos de oração, porque são vários. Então, eu vou inflacionar de novo, pastor. Os mesmos de sempre, pela vida do Daniel, pelo trabalho dele, depois da batida do carro, ontem que ele conseguiu pegar um outro carro. Opa. Então, ele voltou a trabalhar ontem, ele está feliz, então que Deus esteja abençoando o trabalho dele, a vida dele e a saúde, né? Mais importante, a família, o relacionamento da família. Conversei muito tempo com a Andressa ontem, então a família está precisando muito de oração, a família do Daniel. Trago um pedido de oração da Juliana, que continuemos orando pela gestação dela, e para que eles consigam achar um imóvel, que eles estão querendo mudar, eles querem um imóvel com mais um quarto. Então, a Juliana falou, mãe, pede para o pastor orar por nós. Ela confia muito, né, pastor, na sua oração, e ela pediu que eles estão procurando um imóvel adequado. Agora, quero pedir pela minha saúde, eu estou com um problema muito sério nas costas, estou sofrendo muita dor e não tenho conseguido, né, vou começar um tratamento novo agora, espero que seja, né, um tratamento eficaz, continuar pedindo pelo trabalho do Mário. E gostaria de pedir também pela Mônica e pela dona Valdeci, lá de Viradouro. Eu testemunhei que ela já teve alta do hospital, mas continua o tratamento em casa, é muito sério, porque é o resultado de vários AVCs, né, mas que Deus esteja tomando conta da vida delas, da dona Valdeci se recuperando e da Mônica cuidando da mãe. E trago agora o pedido da Elaine, pelo Pedro, que levou o resultado de alguns exames para a médica, que é uma endócrino, não é uma nefrologista, é uma endócrino, mas o resultado dos exames, ela falou que ele está só com 65% dos rins funcionando, e encaminhou ele para um nefrologista. Então, a Elaine está muito preocupada. E também pela vida do Mateus, que o Mateus ele está num momento perdido, ele está perdido profissionalmente, sem saber o que escolher. Apareceu uma nova proposta para ele, de um clube em Mogi das Cruzes. Então, ele esteve lá, ele conheceu, mas ele está perdido, ele não sabe se é aquilo que ele quer. Então, que Deus esteja dirigindo a vida dele, porque ele está muito, muito indeciso, sem saber o que fazer. Vamos orar por eles. Inflacionei, né, pastor? Mas que Deus esteja abençoando todos esses pedidos. Amém. 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 Obrigada. Quem mais aqui na frente? A Marivana. Isso. Diga, querida. Conforme a Valquíria falou na sexta-feira, vamos orar pelo Vitor Ulig, irmão da dona Lídia, que parece que... Está hospitalizado na Espanha, não é? Na Espanha, e está necessitando das nossas orações. O Vitor, que é conhecido aqui de muita gente, Vitor Ulig, o pessoal conhecia por Vitão, conhece por Vitão, porque ele é muito alto, muito grande, né? Ele tem um diabetes muito acentuado, e parece que teve que amputar um dedo do pé, não é isso? Vamos orar por ele. Marcos, aqui cabeça, aqui isso. Eu queria pedir oração para a Janice. Ela sofre de lipedema, né? Precisa de um tratamento e tal, e ela está com muitas dificuldades, tanto financeira como pessoal, né? E também pela Ana Cristina, pela família dela, uma pessoa que eu conheço também, tá bom? Vamos orar. Obrigado. Lá atrás, Rose. Eu quero agradecer a Deus pelos cuidados para conosco. Amém. E eu estive lá com a Bárbara uns dias, né? E recentemente, e assim, lá está aparecendo muita cobra, né?
Então, eu acordei de manhã, 6 horas da manhã, com os pássaros muito bravos. Aí eu falei, alguma coisa está errada, e acho que é na varanda. Aí levantei, olhei, era no pé da bananeira, assim, encostado na varanda. E olhava, não via nada, e eles muito bravos ali. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu não via por causa das cascas secas, tudo, e camuflado ali. Eu fui lá, fervi uma panela de água quente, joguei lá em cima. Meu pai, aí acabou com a raça da cobra. Saiu um cascavel daquele bem grandão, 1,5 m, assim. Então, assim, Deus me acordou com aqueles pássaros, porque poderia ela sair dali para a varanda. Claro. E esconder debaixo de alguma coisa, a gente está sempre olhando, mas é muito... Já tinha matado uma na outra varanda, dentro de uma caixa, assim, morando lá com certo tempo já, mas essa não tinha problema, porque era caninana, meu irmão tirou. Então, assim, está aparecendo muito escorpião. Então, que Deus esteja cuidando da Bárbara, da Manuela, Amém. Porque só Deus. E fica com medo das crianças, né? E na terça-feira também eu vou fazer uma cirurgia na mão esquerda. Eu já fiz na direita ano passado. Que Deus esteja no comando. Amém. Muito bem. Quem mais? Aqui, Roseli, aqui do lado de cá. Ah, tem aqui também? Ah, pois sim. Nourã. Pastor, eu tenho aqui um pedido de uma grande amiga. A mãe dela, Dona Joana Elísia Massarico, fez uma cirurgia. Ontem, retirou a metade do pulmão, um câncer, né? O pulmão direito. Agora estão aguardando um exame nos gânglios para ver se há necessidade de fazer a quimioterapia. Sim. Então, ela sabe que eu sou evangélica, então ela me ligou agora à tarde fazendo esse pedido. Vamos o nome orar. dela é Joana Elísia Massarico. Vamos orar por ela. Muito bem. Obrigada. Pois sim, Roseli. Primeiro, eu queria agradecer, dois agradecimentos. Pelo Wilson, que saiu do hospital, ele Que já bom. está trabalhando, está lá capengando e tal, mas está trabalhando, né? E, então, eu quero colocar o nome de duas pessoas, da Marlene e do Davi, que estão sendo, assim, fundamentais para o Wilson continuar o trabalho dele de vender um pouco lá no parque. Quero agradecer a algumas pessoas que manifestaram um carinho muito grande quando viram meu pedido de oração na segunda-feira, né? Que você sabe que eu estava muito mal, eu estava precisando de oração, então muita gente me ligou, tal, mandou mensagem, e eu quero agradecer esse carinho. Amém. E colocar nas mãos de Deus a solução do problema. Perfeito. Obrigada. Muito bem. Dona Lourdes. Pastor, eu agradeço por a minha eleição, eu agradeço por todos aqui da igreja. E eu continuo pedindo oração pelo meu pé. Deus sabe que eu preciso desse pé bonzinho, que eu preciso andar muito para fazer minhas coisas. Nós também precisamos do seu pé bem bonzinho. Não é? Deus abençoe, querida. Diga, Helena. Eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela Elisa. Ela não está muito bem, ela tinha que fazer químio segunda-feira, mas a hemoglobina dela está muito baixa, ela só quer ficar deitada, sente muita fraqueza, e ela precisa se fortalecer para poder continuar o tratamento. Vamos orar por ela, sim. Tatê. Aqui, ó. A Tatê está aqui, ó. Ok. Pela minha vida. Pois sim. Cris. Eu quero agradecer por algumas bênçãos que nós recebemos nesses últimos dias. Amém. E pedir para que agora, nos próximos dias, a gente precisa resolver alguns problemas também, que Deus tome a frente e que nos abençoe. Amém. Diga quem é. Eu vou falar. Dona Adelaide, pois não. Pastor, eu quero agradecer a Deus e as orações, que o Marcelo internou de novo, né? Mas hoje ele já saiu, está bem, graças a Deus. Ia fazer uma punção, né? Mas não precisou, está bem, já está em casa. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus e as orações. Amém. Diga, presbítero. Pastor, eu queria continuar pedindo pelo Fabinho também. O Fabinho ainda está carecendo das nossas orações. O Luiz também é o
o marido da prima da Marivana, da Marli, e também pelo Alex. E agradecer a Deus que ontem eu ouvi o Eduardo é cunhado do Alexandre Cando. Eu orei muito por ele, ele passou por momentos muito difíceis na vida, e hoje nós o encontramos lá no nosso trabalho do Ipiranga. Fiquei muito alegre de vê-lo, já está se recuperando, já está trabalhando, e com toda certeza Deus ouviu as nossas orações. Amém. Tem mais? Tem? Pois sim. Pastor, eu quero agradecer a Deus, porque hoje, dia 19 de março, eu faço 46 anos de namoro. Eu achei que você tinha 43 de vida, de namoro. Puxa vida. Tem mais gente que quer fazer o pedido de oração? Vamos tocar na oração Encontro Calma. Nesse momento em que nós nos colocamos diante de Deus em oração, é o momento de nós nos ligarmos a Deus. Às vezes a gente ocupa a boa parte do tempo levantando os pedidos, mas é um tempo de compartilhar as nossas dores. Nós somos uma comunidade de fé. É o tempo de nós repartirmos aquilo que está nos afligindo, nos preocupando. É o tempo de nós depositarmos aos pés da cruz do Senhor o nosso coração e o nosso desejo, o nosso pedido. E nós aqui somos uma comunidade que dá prova de que Deus responde às orações. E então nós vamos entoar esse cântico que descreve um pouco o que nós estamos vivendo aqui. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Só as vozes. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz.
esse é um momento em que nós encontramos tanta paz na Tua presença, apesar de todas as tribulações que nós temos enfrentado na vida. Nós trouxemos diante do Teu altar a vida de muitas pessoas. Muitas delas estão gravemente enfermas. Algumas se submeteram a cirurgias, outras estão hospitalizadas, outras vêm sofrendo com doenças crônicas há tanto tempo. Muitas estão aqui conosco, outras nós não as temos aqui porque estão impedidas de vir. Nós também colocamos diante de Ti, Senhor, famílias, tantas dificuldades nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Nós colocamos diante de Ti ações de graças, motivos de gratidão, e nós queremos Te bendizer por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Queremos colocar diante do Teu altar as pessoas que estão gravemente enfermas. Toma nas Tuas mãos cada uma delas. Permita, Pai, que a Tua bênção recaia sobre a vida de todas elas que foram mencionadas aqui. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão no leito do hospital, que o Senhor esteja com eles agora, que o Senhor cure e restaure, que o Senhor derrame a Tua paz sobre os familiares que estão aflitos com a hospitalização. Nós queremos pedir, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre as famílias que estão aqui, nos protegendo de todo mal. Temos enfrentado tantas dificuldades, mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido. O Senhor tem ido à nossa frente, tem estado ao nosso lado. O Senhor tem sido a nossa retaguarda. Por isso nós oramos. Nós oramos e declaramos que grande é o Senhor, e que o Senhor tem derramado grande bênção sobre a nossa vida. Nós temos hoje algumas pessoas que nos visitam, e nós pedimos que o Senhor esteja com cada uma delas, com os pedidos que estão no coração delas. Que o Senhor confirme a Tua bondade, a Tua graça na vida de cada um que está aqui. Pedimos pela nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Como é bom pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, como é bom também interceder pelas necessidades de todos, mas é mais gostoso também é louvar ao nosso Deus com os nossos lábios, com o nosso louvor. Antes de nós louvarmos, as crianças agora vão sair no momento delas, em seguida estaremos louvando e agradecendo ao nosso Deus com os nossos lábios, lábios de adoração. Quando Cristo aqui vieres, as joias buscar, entre as joias, ricas joias, também quero estar, como a bela estrela d'alva, desejo brilhar com Jesus na sua glória, também quero estar, vem colhê-las, vem levá-las, as joias, Senhor, todas puras, todas lindas, por teu grande amor, como a bela estrela d'alva, desejo brilhar com Jesus na sua glória, também quero estar. Senhor, como é maravilhoso estar na Tua presença, e também ter os nossos filhos e as nossas crianças diante de nós. Sabemos que elas estão também diante de Ti. A Tua proteção e a bênção que o Senhor derrama sobre a nossa família também está estendida aos nossos filhos e a estas crianças. Nesta hora em que elas vão ter um momento especial, dirigido especialmente para elas,
Que a tua bênção esteja com elas e com os professores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Criancinhas, criancinhas, que amais a Jesus, sois as joias e as joias. Como a bela estrela d'alva, Como é bom louvar a Deus. Vamos convidar o grupo de louvor para vir à frente. Pai, Senhor, irmãos, convido a igreja a ficar em pé. Vamos cantar essa música com bastante alegria, porque a alegria está no coração de todo aquele que conhece Jesus. Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia. Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Próxima música, vamos cantar ao nosso Deus que é santo e todo-poderoso. Então, as mulheres comigo e a Lívia e os homens com o Bruno e o Daniel. Santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre.
príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu clamo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos continuar louvando nosso Deus e depositando nossa fé em todo o poder que Ele tem sobre toda a nossa vida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. À volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. E faz tempo que a gente não canta essa música, mas vamos pensar na letra dessa música e refletirmos no nosso coração, para que todo louvor seja dado a Deus.
galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa. Podemos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Eu te agradeço também por cuidar de nós em todo o tempo, com todos os detalhes das nossas vidas pessoais. O Senhor nunca deixa de olhar para nós, por isso nossos corações são gratos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos o momento agora de fazermos o nosso ofertório. Enquanto estivermos cantando o cântico por tudo que tu és, nós temos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, depositando no gasofilácio. Você que nos visita nesta noite, isso é um privilégio dos membros da igreja. Não precisa fazer não precisa ficar constrangido, mas se assim desejar fazer, você fica à vontade. Esqueceram de avisar que tivemos hoje um novo membro aqui na banda, né? O Léo fez hoje a sua estreia tocando baixo. Valeu, Léo. Que Deus abençoe, viu? É isso aí. Por tudo que tens feito,
Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Engrandecido é o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida e saúde que tu nos deste. Te agradecemos pela salvação que temos em teu Filho Jesus, ó Pai. Agora, de uma maneira muito especial, ó Pai, eu coloco no teu santo trono de graça esses dízimos, essa oferta que foram dedicada a ti, Senhor, que ela seja bem empregada na tua obra, Pai. Te pedimos, ó Pai, pela mensagem que vai ser agora colocada no teu santo trono de graça, que o Senhor esteja com o pastor, que ele não fale por ele, sim, mas pelo teu Santo Espírito Santo, ó Pai. Fica conosco, eu que te peço, em nome dos teus Filho Jesus. Amém. Falo. Temos alguns avisos para fazer para os irmãos. Primeiro deles é que houve um contratempo grande com o nosso programa para o sábado que vem. Nós estávamos com 85 pessoas inscritas para visitarmos o Museu do Ipiranga. Mas houve uma mudança na política de cessão de ingressos e nós não conseguimos os ingressos para todas as pessoas, de modo que nós precisamos cancelar o nosso passeio ao museu no próximo sábado. Agora há uma nova política de cessão de ingressos, nós vamos precisar recorrer a um site e fazer lá a nossa reserva. Então, esse site se programa com uma visita com um mês de antecedência, de maneira que para sábado que vem nós não faremos. Nós vamos tomar o cuidado de avisar todas as pessoas que estão inscritas. Vamos colocar também nas nossas redes sociais o cancelamento do nosso passeio, e os irmãos serão avisados de uma nova data, e aí todos nós vamos poder estar juntos lá no Museu do Ipiranga. Na próxima terça-feira, teremos o Desperta Débora. Desperta Débora é um ministério de oração de mães que oram por filhos, pelos seus filhos e por outros filhos. Então, é um ministério dirigido a mulheres e dirigido por mulheres. Todas as mulheres que estão aqui, inclusive você que está nos visitando, todos vocês são convidadas a participar conosco do Ministério Desperta Débora. Dessa vez, nós vamos iniciá-lo com as reuniões online, às terças-feiras. Eu acho que é a última sexta-feira do mês, é isso? Não, terceira sexta-feira do mês. Terceira terça-feira do mês, às 19h30, pelo aplicativo de videoconferência Zoom. Então, todas as mulheres estão convidadas. Quem não tem ainda o link, pode falar com alguma das nossas diaconisas, especialmente com a Janete, e pegar o link para participar na próxima terça-feira. No dia 7 de abril, nós teremos aqui na igreja o culto das 7 palavras. É um culto muito interessante, muito bonito, em que nós rememoramos o sofrimento, a dor, a angústia, a solidão do Senhor Jesus na crucificação. 7 palavras são as 7 frases que Jesus falou quando estava pendurado na cruz. Então, nós teremos um culto que dura mais ou menos 1h20, teremos 7 pastores que vão falar cada um mais ou menos 4, 5 minutos sobre cada palavra. Os pastores do presbitério do Ipiranga já estão confirmados, participarão conosco, e você é o nosso convidado para participar no dia 7 de abril, às 19h30. No dia 8, nós temos 2 programações. De manhã, aliás, não é de manhã, é à tarde, 14 horas, nós faremos o nosso piquenique no Parque da Independência aqui no museu. E faremos o nosso piquenique, vamos levar nosso alimento, aquelas toalhas xadrezes assim, bonitas, que as pessoas guardaram para o piquenique, as cestas de vime que todo mundo tem em casa para fazer piquenique, e nós vamos levar e fazer um piquenique. Todos vocês estão convidados, inclusive aqueles que nos visitam, e já fizemos algum tempo atrás, vamos repetir esse encontro que é muito bom. E à noite,
na IPI de Moinho Velho, que fica aqui perto, nós teremos a cantata, um musical de Páscoa que se chama Experiência com Deus. E esse musical está ficando muito bonito. Hoje houve ensaio aqui. Nós estamos calculando que teremos aproximadamente 40 pessoas do presbitério participando desse musical. E o pessoal já está ensaiando há algum tempo. E todos vocês estão convidados. Vai ser uma grande festa na IPI do Moinho Velho, no dia 8 à noite, 19 horas. No dia 9, nós vamos fazer uma programação especial aqui na nossa igreja. Na parte da manhã, nós teremos a cantata das crianças, e no culto da noite, a cantata, o musical que teremos no sábado, teremos aqui também na nossa igreja, no domingo, no culto da noite, às 19 horas. Por isso, estamos convidando você para participar conosco. Acho que são esses os nossos avisos. Nós lamentamos muito precisar cancelar a nossa visita ao Museu do Ipiranga, que estávamos, assim, há tanto tempo esperançosos para irmos como grupo. Aqueles que trouxeram o alimento está aqui, nós vamos guardá-lo, e quando nós marcarmos uma nova data, o seu nome já foi assinalado, você não vai precisar trazer o seu alimento da próxima vez, nós vamos reservar aqui para você. Temos pessoas que estão nos visitando hoje, queremos externar a nossa alegria, a nossa satisfação por vocês que estão aqui, que Deus abençoe. Temos ali pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Vou pedir para a diaconia entregar para aqueles que estão nos visitando uma lembrança da primeira vez que eles estão conosco. Que Deus abençoe vocês. Temos ali um casal também. É uma lembrança nossa, carinhosa, do dia que vocês vieram aqui pela primeira vez. Esperamos que Deus abençoe muito ricamente a vida de todos vocês. Acho que esses são os nossos avisos. Células. Nós estamos com 2 células. Para quem não sabe, né, célula é um grupo de convivência pequeno, com poucas pessoas, 7, 8, 10 pessoas. E esse grupo se reúne toda semana numa casa, se reúne para trocar experiências, orar a Deus, ouvir um compartilhamento da palavra e viver em comunhão. Então, se você quer experimentar isso, é uma coisa muito agradável. Nas quartas-feiras, na casa do presbítero Gerson, e nas quintas-feiras, em alguma casa aqui bem perto da igreja. Na próxima quinta será na Dona Marina, que é na rua de trás aqui da igreja, na rua Bela Vista. Não, rua Belas Artes. Belas Artes. Não vá na rua Bela Vista que você vai se perder. É rua Belas Artes. Muito bem. Então, quarta-feira na casa do presbítero Gerson e quinta-feira aqui na casa da Dona Marina. Acho que são esses os nossos avisos. Vamos convidar os irmãos que abram a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra está lida e posta diante dos nossos olhos. E o que nós pedimos agora é que ela seja transferida para o nosso coração. Por isso pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós ouçamos e compreendamos e apliquemos a tua palavra na nossa vida. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós estamos vivendo esse ano conversamos no começo do ano, no aniversário da igreja, em fevereiro, estamos reforçando agora, que nós tenhamos muito empenho para que Deus nos permita agregar novas pessoas aqui na nossa comunidade de fé. Deus tem nos abençoado já, novas pessoas têm chegado e nós temos pedido que Deus nos use para que nós falemos do Evangelho de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. Há uns domingos atrás eu fiz aqui uma série de sermões a respeito do testemunho, porque o testemunho é uma das coisas que mais traz pessoas para perto de Cristo. A gente consegue trazer as pessoas para perto de Cristo mais por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Eu já contei alguma vez aqui para os irmãos, mas vou contar de novo, que há uma história muito bonita sobre um missionário que chegou numa tribo indígena e começou a falar sobre Jesus Cristo. E conforme ele descrevia Jesus e falava sobre a generosidade de Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre como Jesus acolhia pessoas simples, pessoas pobres, como Jesus era uma pessoa simples, como Jesus era compassivo, generoso. Ele ia falando, o missionário, e aquelas pessoas daquela tribo indígena iam ouvindo, até que em um determinado momento eles olharam um para o outro, se olharam mutuamente e disseram: não, esse Jesus já esteve aqui, ele passou aqui faz tempo, e ele morreu aqui, foi picado por uma cobra, está enterrado ali no terreno. E então o missionário falou: não, Jesus não esteve aqui, Jesus morreu na cruz, foi sepultado, e depois de 3 dias ele ressurgiu. Falou: não, Jesus era um homem alto, loiro, ele veio aqui, ele ficou aqui. E demoraram para entender que era essa confusão que eles estavam fazendo. Na verdade, era um missionário que tinha passado antes e que tinha comunicado o Evangelho de Cristo com tanta propriedade, que quando aquele segundo missionário, que achava que era o primeiro que estava tendo contato com aquela tribo, quando aquele segundo missionário chegou e falou de Jesus, aquelas pessoas identificaram as características de Jesus no missionário que tinha passado antes. É assim que as pessoas se aproximam de Cristo, quando veem Cristo em nós, quando Cristo é visto na nossa vida, quando Cristo é observado nas nossas ações, quando Cristo é percebido na nossa maneira de agir. E esse texto que nós estamos lendo hoje, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, ele dá algumas pistas de como nós devemos levar a nossa vida cristã. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: perseverem na oração. Nós já temos falado isso e parece que quem nos ouve deve pensar, nos ouve sempre, deve pensar que o pastor fala sempre a mesma coisa, mas é que a gente sempre fala as mesmas coisas importantes porque precisam ser sempre repetidas. O texto diz: perseverem na oração. Sabe, quando nós queremos os nossos objetivos e queremos alcançar coisas para a nossa vida e para a nossa casa, para a nossa família, quando temos coisas distantes de nós, nós devemos nos comunicar muito com Deus e devemos perseverar na oração. Uma das marcas do cristão é a capacidade de orar.
Uma das características do cristão que está enfermo é a sua incapacidade de orar, ou é a sua dificuldade de se conectar com Deus. Então o apóstolo Paulo diz: perseverem na oração, orem a Deus sempre. Aliás, essa frase, perseverar na oração, está lá em Atos capítulo 2, 42, dizendo que na igreja primitiva, a primeira igreja, depois que Cristo foi levado aos céus, as pessoas perseveravam na oração. Por isso, orar é uma das marcas do cristão. Quando nós oramos, nós precisamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, a nossa vida. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mas quando nós oramos e entregamos diante dele aquilo que nós queremos e aquilo que nós achamos que precisamos, nós estabelecemos um relacionamento com Deus. E é isso que Deus espera de nós. Nós servimos um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus que ouve e que responde às nossas orações. A nossa experiência aqui como comunidade de fé tem sido orar como nós oramos agora há pouco, levantando todos aquelas dezenas de pedidos de oração. E durante a semana, durante os meses, durante os anos, nós vamos vendo Deus derramando a sua graça sobre a nossa vida e atendendo os nossos pedidos, porque Deus responde às orações daqueles que perseveram em oração. Por isso, se você é cristão, siga o conselho do apóstolo Paulo. Ligue-se em Deus em oração. Agora, uma das características também que nós temos, e o apóstolo Paulo percebe aqui isso e nos dá uma correção de rota, é que todas as vezes que nós oramos, nós tendemos a pedir como se todas as necessidades do mundo fossem nossas, e como se nós não tivéssemos nenhuma das nossas áreas da vida tivesse sido atendidas por Deus. Nos grupos de célula, em grupos pequenos, nós temos liberdade para colocar diante do grupo aquilo que está nos afligindo. E às vezes, quando eu participo, eu ouço aqueles pedidos de oração e eu fico pensando: puxa vida, a gente pede tanta coisa a Deus, precisamos de tanta coisa, mas Deus não tem feito nada por nós. Então o apóstolo Paulo nos corrige aqui. Ele diz: perseverem em oração, vigiando em ações de graças. Além de nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos mostrar o que Deus tem feito na nossa vida, rendendo graças a Deus, colocando diante do Senhor aquilo que Deus fez por nós, e Deus faz todos os dias, Deus faz a todo momento. Por isso o cristão não é aquele que ora apenas, é aquele que ora, mas é grato por aquilo que Deus tem feito. Por isso não cabe na vida do cristão uma vida lamuriosa, um discurso depressivo, porque todos os dias Deus derrama a sua graça na nossa vida, de formas tão diferentes, de formas tão especiais, mas nós tendemos a olhar apenas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e nós não, como diz o apóstolo Paulo, nós não vigiamos em ações de graça. Quem rende graças a Deus, quem coloca diante de Deus um coração grato, tem uma vida mais feliz, tem uma vida mais produtiva, porque apesar de tudo aquilo que nós precisamos, e precisamos de tantas coisas, Deus tem nos suprido em tudo. Deus tem nos alimentado, tem colocado dia a dia o alimento na nossa mesa. Deus tem nos dado saúde, vigor. Deus tem nos dado uma família de fé. Deus tem nos dado sustento. Deus tem nos dado um sentido da vida. Mas às vezes nós entramos numa lógica de orar, pedindo, e não agradecemos a Deus tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Por isso, nós temos uma atividade aqui na nossa igreja que nós chamamos de tempo de oração. Toda sexta-feira, às 20 horas,
nós nos reunimos pelo aplicativo Zoom. Qualquer pessoa pode entrar. E ali nós nos reunimos e nós temos uma certa liturgia na nossa programação. Nós iniciamos colocando diante de Deus as nossas ações de graça. E às vezes, confesso, temos dificuldades de render graças a Deus. Lembramos do que precisamos, esquecemos do que Deus já fez. Esquecemos daquilo que Deus tem feito. E às vezes nós temos alguns apontamentos de ações de graças, mas temos uma lista enorme de pedidos. O apóstolo Paulo diz: perseverem na oração, vigiando em ação de graças. Ele continua explicando para nós como deve ser a nossa vida cristã. Perseverem na oração, vigiando com ação de graças, suplicando ao mesmo tempo, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Cristo é um mistério para um mundo confuso que nós estamos vivendo. Às vezes nós, como cristãos, nós não percebemos algumas coisas que são muito óbvias. Cristo, para nós que somos cristãos, é alguma coisa muito clara, muito óbvia, muito certa, mas para aqueles que não o conhecem, não é assim. Para aqueles que não conhecem, Cristo é um mistério. Cristo é um enigma. Algumas pessoas pensam até se de fato Cristo existiu. E muitas pessoas pensam assim. Muitos milhões de pessoas não sabem que podem conversar diretamente com Cristo e que podem ter um relacionamento com Ele. Muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por isso, para eles, para essas pessoas, Cristo é um mistério. Então o apóstolo Paulo nos diz assim: perseverem na oração, porque o crente é aquele que ora a Deus. Mas vigiem com ações de graças e supliquem para que Deus abra oportunidades para que vocês falem do mistério de Cristo. Para que vocês compartilhem com as pessoas que estão à volta de vocês o que Cristo tem feito na sua vida. O quanto Cristo tem sido importante no seu caminhar. Como Cristo tem sido a razão da sua esperança. Como Cristo tem ajudado você a vencer as tribulações. Como Cristo tem socorrido nos momentos difíceis. Como Cristo tem curado a nossa vida. Como Cristo tem nos acompanhado nos momentos de dificuldade. Perseverem na oração. Vigiem em ações de graças. Supliquem para que Deus abra oportunidades para que nós falemos daquilo que é o mistério de Cristo. E ele continua: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Faz uns 30 dias, saiu um vídeo nas redes sociais, eu vi pelo Twitter, que é uma coisa que muitos crentes celebram, mas que na verdade é uma coisa vergonhosa. Eu não sei em qual estado foi, havia uma reunião de Umbanda, e as pessoas estavam reunidas lá no seu salão, no seu lugar de culto, e estavam no meio da celebração de Umbanda. E entrou um moço, eu não sei se ele é pastor, mas eu torço para ele não ser. Entrou um moço com a Bíblia, invadiu a celebração e começou a falar de Cristo e a pregar o Evangelho no meio do culto daquelas pessoas que estavam ali cultuando a Umbanda que eles professam. E olha, eu fiquei muito surpreendido, porque um homem grande pegou o rapaz pelo braço com uma certa delicadeza, eu não sei se eu seria tão delicado assim, e colocou o rapaz para fora. Vocês gostariam que entrasse um testemunho de Jeová aqui agora, na hora do culto,
e começasse a evangelizar vocês aqui para a seita Testemunha de Jeová na hora que nós estamos cultuando a Deus? Então, por que alguém pode vibrar com alguém que entra num salão de umbanda enquanto eles estão celebrando o culto deles, que nós não temos nada a ver com isso? E o apóstolo Paulo fala aqui: portai-vos com sabedoria para aqueles que são de fora. Isso não é sabedoria, isso é estupidez, isso é ignorância, isso é intolerância. Nós não podemos admitir isso. Nós somos cristãos, não somos idiotas. E o que tem faltado para o cristianismo é uma pitadinha de sabedoria. Como os cristãos têm sido atabalhoados, como têm sido indóceis com as pessoas, como os cristãos têm sido diferentes de Jesus. Nós temos um exemplo no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo entra num lugar em que havia muitos santos, muitos deuses, estátuas de Deus. E eles faziam, alguém falava, não, existe o Deus tal, o cara levantava uma estátua, e aí tinha aqueles que eram devotos daquele Deus. Não, mas existe a deusa não sei o quê, eles levantavam outra estátua, tinha um monte de estátuas. E ali havia uma estátua que chamava ao Deus desconhecido, porque eles tinham medo de que tivesse esquecido algum Deus, e Deus, aquele Deus que eles não conheciam, justamente fosse o Deus que iria castigá-los. Nós não vemos o apóstolo Paulo entrar com uma marreta e destruindo as estátuas dos outros deuses. Nós não vemos o apóstolo Paulo entrar naquele lugar e esculhambar a fé das pessoas que estavam ali. Mas nós vemos o apóstolo Paulo chegando diante da estátua do Deus desconhecido e dizendo, olha, tem outros deuses aí, todos estes, mas eu quero falar para vocês de um Deus que vocês não conhecem. É esse Deus aqui, ó, o Deus desconhecido. E a Bíblia diz que as pessoas se dobraram a Cristo naquele dia, porque ouviram o Evangelho com sabedoria. Então, não adianta nada a gente orar, a gente vigiar com ações de graças, a gente suplicar para que Deus nos dê oportunidade para ministrar a palavra, e quando Deus nos dá, a gente age sem sabedoria. Não é possível. Isso explica muita coisa que está acontecendo nas comunidades de fé. Nós precisamos ter tolerância pelas pessoas, sejam elas quais forem. Não existiu no mundo uma pessoa mais tolerante do que Jesus Cristo. Nunca houve no mundo. Jesus Cristo tolerava fariseus que queriam matá-lo, e mataram mesmo. Publicanos, romanos. Jesus Cristo se relacionava com meretrizes, com samaritanos, com mulheres samaritanas. E nunca você viu uma palavra de intolerância do Senhor Jesus. Porque Jesus se portava com sabedoria. E quando as pessoas ouviam Jesus, elas saíram carregadas do Espírito de Deus. E uma coisa que é fácil da gente fazer, é fazer uma série de sermões dos encontros de Jesus. E vocês vão ver que não é possível, não era possível se encontrar com Jesus e sair da presença dele da mesma forma com que entrou. Porque Jesus transformava a vida das pessoas, a começar pela tolerância. Por isso, portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. Entrar num centro de umbanda não é aproveitar uma oportunidade. É criar uma situação de estupidez, que poderia ter gerado uma cena de violência, poderia ter sido uma tragédia. Mas, pela graça de Deus, ele foi conduzido para fora. E o último versículo que nos dá outra dica, e a última da nossa reflexão de hoje, sobre como nós nos conduzimos como cristãos,
que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberem como devem responder a cada um. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia de que os profetas, a gente lê a Bíblia, né? A Bíblia é um livro complexo porque, primeiro, ela foi escrita há muito tempo. Segundo, ela foi escrita com outro idioma. Terceiro, ela foi escrita em outra cultura. Então, nós temos uma série de dificuldades para entender perfeitamente como são as coisas da Bíblia. E, às vezes, as pessoas pegam lá, vão nos livros proféticos, e eles veem a maneira como os profetas combatem aqueles que estão contra Deus, e a maneira dura como eles dizem. Como, por exemplo, a gente vê no livro de Amós. Amós era duríssimo. Mas as pessoas leem aquilo e entendem, equivocadamente, porque não souberam nem ler, nem interpretar o texto, que os profetas eram mal educados. Eles não eram mal educados. Eles eram duros, eles eram firmes, mas não eram grosseiros. Na comunicação do Evangelho não cabe grosseria. Aliás, não cabe grosseria em nenhuma relação humana. Ninguém gosta de se relacionar com gente grossa. Você imagine que alguém vai vender alguma coisa na sua casa e a pessoa seja mais grossa que um papel de embalar prego. Você vai comprar? Se alguém vai apresentar na sua casa o Evangelho de Cristo e a pessoa não tem nem educação, você acha que tem alguma chance dessa pessoa admitir que Jesus Cristo é o Senhor? A pessoa quer esse Cristo para a vida dela? E o apóstolo Paulo diz aqui, seja a sua palavra agradável, temperada com sal. Nós precisamos cuidar da forma como nós conversamos com as pessoas, para que vocês saibam responder adequadamente para cada um. Sabe, às vezes, na nossa conversa com as pessoas, a gente encontra no dia a dia pessoas que estão precisando de Cristo, mas estão desesperadas, estão angustiadas. Ontem eu preguei num culto de ordenação lá em Tatuí, à noite, e eu preguei sobre o dia que Jesus olhou as multidões, e o texto diz, Jesus olhou as multidões, e ele sentiu compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. E hoje é a mesma coisa. A gente vai conversar com as pessoas, às vezes até amorosamente, a pessoa vem com 5 pedras na mão, porque elas estão aflitas e ansiosas, estão desgastadas. As pessoas estão desfiguradas por um momento muito difícil que nós estamos passando no mundo. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal. Tem que ser uma palavra que a pessoa ouça e perceba que nós falamos do amor de Jesus e não de nós mesmos. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo nos traz lições muito importantes nessa noite, que se nós aplicarmos na nossa vida, Deus vai abrir as portas para que cada um de nós possamos compartilhar o Evangelho do Cristo, daquilo que Cristo tem feito conosco, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos continuar perseverando na oração. Nós precisamos vigiar com ações de graças. Nós precisamos suplicar para que Deus abra as portas e oportunidades para que nós falemos do Evangelho de Cristo. Nós precisamos cuidar para que a gente, no momento que Deus permitir que nós falemos do Evangelho de Cristo, nós tenhamos sabedoria para comunicar o amor de Jesus e não os nossos valores, ideologias ou coisas que estão na nossa vida e que não pertencem a Jesus. E por fim, o apóstolo Paulo diz
Que a sua palavra seja doce, agradável, temperada, para que você aproveite a oportunidade. Eu desafio você essa semana, colocar-se diante de Deus, em oração, em ação de graças, em súplicas, para que Deus abra as portas, para que você comunique o Evangelho de Cristo, e que você tenha sabedoria vinda do Espírito Santo, e que a sua palavra seja agradável e temperada com sal. Que Deus os abençoe. Como é bom sair cheio da presença de Deus. Eu convido aos irmãos que nos coloquemos em pé. Estaremos entoando o cântico 315. Em seguida, o nosso pastor estará fazendo a oração final e a bênção. Nós queremos agradecer a todos que nos visitam nesta noite. Foi um prazer realmente recebê-los e que voltem sempre para a nossa alegria, para ouvir um pouco mais dessa mensagem maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino de número 315. Mensagem maravilhosa, glorioso canto de amor, sempre irei proclamá-la. Cristo virá outra vez, breve virá, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, breve virá, dia glorioso este dia será, quando Jesus voltar. As mulheres, flores nos campos exultam, e as montanhas também, os céus e a terra proclamam, Cristo virá outra vez. Todos nós. Breve virá, já talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, breve virá, dia glorioso esse dia será, quando Jesus voltar. Os homens, quem tem a mesma esperança, cante com grande alta voz, pois diz a Bíblia que em breve Cristo virá outra vez, breve virá, já talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, breve virá, dia glorioso este dia será, quando Jesus voltar. Amém. Oremos. Pai, como é agradável sabermos que um dia o Senhor estará conosco e todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todos reconhecerão que o Senhor é o Senhor. Nós te louvamos por isso. Queremos pedir que essa esperança contagie o nosso coração, para que nós nos apliquemos ainda mais na oração, nas ações de graças,
na súplica, para que o Senhor abra a oportunidade de falarmos do Evangelho de Cristo, para que o Senhor nos ensine a nos portar com sabedoria, para que o Senhor nos dê essa palavra temperada, agradável, para que aproveitemos todas as oportunidades. Dá-nos uma semana na Tua presença. Permita-nos, Senhor, sentir a Tua direção em todas as nossas decisões. Esteja, Senhor, abençoando cada família que está aqui, cada irmão ou irmã que está nos visitando, que a Tua paz o acompanhe durante esta semana. Dá-nos a graça de vivermos na Tua dependência, na dependência do Senhor, que é todo-poderoso e misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, queridos irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus.